Como você enxerga Jesus Cristo? Você crê, você não crê? Como você enxerga Jesus Cristo? É a pergunta que eu queria fazer para você, e eu quero falar para você hoje como eu enxergo Jesus Cristo. E eu quero falar como eu enxergo Jesus Cristo à luz do que eu leio na Bíblia Sagrada, que é onde a gente encontra as referências sobre Jesus Cristo. A primeira coisa que eu queria falar é que eu não consigo, isso é uma condição minha, tá? Eu não consigo muito ver Jesus Cristo por uma ótica muito espiritualizada. Porque a experiência que eu tive com Jesus, ela foi pessoal. Eu estava sozinho, dentro de um sofrimento muito grande, não era religioso, e eu decidi fazer uma oração, conversar, pedir ajuda. E está oscilando muito aqui a cor da minha câmera. E eu orei ali, né? Falei, Deus, se o Senhor existe, né? Jesus, se o Senhor existe, me tira dessa situação. Era uma situação calamitosa, era uma situação assim, muito difícil, de luto, de depressão, de tentativa de suicídio, de rua. Eu morava nas ruas, dormia nas calçadas. E ali já não aguentando mais, e isso ainda criança, né? Era um pré-adolescente, já não aguentando mais todo aquele sofrimento. Já havia tentado dar cabo da minha vida por 3 vezes, e eu resolvi fazer uma oração. E falei, Deus, se o Senhor realmente existe, me mostra um jeito, fala comigo. E lembrando que essa foi a oração de um menino de 13 anos de idade. Antes disso, várias pessoas já haviam chegado em mim para me entregar os panfletinhos e com aquela famosa frase, Jesus chama. Uma frase que eu não desprezo, porque hoje eu sei que ela é real. Mas muitas pessoas de várias igrejas, várias denominações, elas me convidaram para ir para a igreja antes de eu fazer essa oração. Só que eu tinha, assim, pela cultura da minha casa, eu tinha aversão a religiosos, tanto a católico quanto a evangélicos. Só que quem me abordavam mais eram os evangélicos. Me viam naquela situação e falava, Jesus chama, entregava aquele panfleto. E eu recebia o panfleto. Eu recebia. A pessoa falava, Jesus chama, eu entregava o panfleto e ia embora. Só que realmente o que eu estava precisando mesmo não era saber, não era obter a informação de que Jesus me amava. Eu estava precisando daquele amor de uma forma prática, porque eu estava em uma situação onde eu morava nas ruas, eu tinha perdido meu pai. O maior problema que eu tinha na vida era com a minha mãe. Eu tive uma infância e pré-adolescência e adolescência extremamente turbulenta com a minha mãe, muito conflito, muita briga, sabe? Ela batia muito de frente comigo, eu batia muito de frente com ela, até que eu fui parar nas ruas. Então eu estava ali totalmente desprovido de amor, né? E as pessoas chegavam para mim e falavam que Jesus me amava, só que ninguém demonstrava esse amor. Ninguém sequer tinha coragem de me dar um abraço. Porque eu estava sujo nas calçadas, nas ruas, e estava totalmente ali destruído. Até que um dia eu resolvi voltar para casa para poder articular a vingança ali da morte do meu pai. Eu conhecia a pessoa que matou meu pai e eu queria vingar, eu queria matar. Eu achava na minha cabeça que se eu matasse aquela pessoa e fizesse a família dele passar pelo sofrimento que eu estava passando, o meu sofrimento de alguma forma seria aliviado ou arrancado dentro de mim. Só que era um pensamento realmente de criança, né? E no dia que eu estava armamos tudo ali, eu e mais alguns comparsas, nem posso chamar de amigos, eram comparsas. Nós armamos tudo ali para ir vingar a morte ali do meu pai. Alguns caras já tinham tido experiência de crime, já tinham matado outras pessoas, então realmente o negócio ia dar certo. Eu armei uma arma, lembro até hoje, né? Satanás, ele é muito esperto, né? Eu achei uma arma no lixo, que como eu era morador de rua, mexia muito em lixo, acabei achando uma arma no lixo, municiada inclusive. E ali eu peguei aquela arma, voltei ali para o bairro que eu morava e articulei ali com os caras, consegui 2 comparsas ali para poder ir lá vingar a morte do meu pai. E estava tudo certo. No dia planejado, eles apareceram, a gente combinou o que ia fazer, a gente ia entrar na casa do cara, pegar ele e quem tivesse na frente, todo mundo ia embora ali se tivesse. E os caras já tinham as armas dele e eu tinha minha garruchinha de 2 tiros, né? E os caras já tinham pistola, já tinham as armas mais sofisticadas. E os caras eram meus colegas e falaram, não, vamos lá, cara, vamos lá pegar esse cara na hora. Entramos no nosso chevetinho velho,
e nos preparamos ali para vingar a morte do meu pai. Antes do cara dar a chave daquele Chevette, um vizinho meu passou ali ao lado da janela do carro e me falou: Glauquinho, posso falar com você? Eu desci do carro e ele falou comigo. Ele falou: vamos para a igreja comigo hoje. E ele já havia me chamado outras vezes para ir para a igreja quando eu morava lá, porque até então eu estava morando nas ruas, né? Eu voltei só para vingar a morte do meu pai. Ele já havia me chamado para ir para a igreja. Só que eu era criança, 10, 11, 12 anos, eu nunca aceitei. Só que uma coisa eu admirava nele, ele ficava tocando violão e o muro que dividia a casa dele era o que dividia a minha também. Como dizia aí no ditado popular, a gente morava de parede meia, né? E ele ficava ali tocando os violões dele ali, e ele tocava umas músicas que eu adorava e eu ficava me amarrando. Eu sentava ali no pé do muro, lá do lado da minha casa, ele lá do lado dele tocando e eu lá da minha casa ouvindo. E ficava ali às vezes, tempo que ele ficava, às vezes horas até, e ele ficava ali tocando os violão, cantando uns hinos ali. E eu aprendi a cantar muitos hinos. Só que não tinha, nunca quis ir para a igreja. Só que nesse dia que ele me chamou para ir para a igreja, dia da vingança do meu pai, da morte do meu pai, eu disse sim para ele. Mas eu não disse sim porque eu queria dizer sim, eu disse sim porque uma força, algo muito forte me tomou. E dias antes, eu tinha feito aquela oração lá deitado na calçada, para Deus poder me dar uma chance. E aquela força sobrenatural tomou a minha vida e eu tirei a minha garrunchinha da cintura, joguei no banco do carro, abri a porta do carro, joguei no banco do carro e falei para os caras: meu irmão, vou para a igreja ali, não vou mais não. Os caras ficaram loucos, desesperados. Como assim você tá louco? Como você não vai mais? Você chamou a gente, você articulou com a gente, agora você está falando que não vai mais? Que maluquice é essa? O cara matou teu pai e tu vai pra igreja rezar? Foi assim que os caras falaram. E eu fui firme, eu falei: meu irmão, não vou, velho. Pode ir lá vocês, eu não vou. Os caras desceram do carro e tiraram a arma. E qual é, meu irmão? Tá tirando? Pô, você vai lá, mobiliza a gente, agora você vai pra igreja e tal. Aí meu irmão chegou e intercedeu ali por mim, entrou por mim. Não, deixa ele, cara. Meu irmão tá muito machucado, sabe? Não quer ir. Se ele quer ir para a igreja, deixa ele para a igreja. Vamos lá, só nós mesmos. Os caras desceram para ir cometer o crime, que acabou não acontecendo porque a polícia interceptou o carro deles, encontrou ali armas, drogas, eles foram presos. E eu fui para a igreja nessa noite. E ali eu comecei a ter uma experiência com Jesus. Então a experiência que eu tenho com Deus, ela não é uma experiência religiosa. Eu não vejo Jesus pela ótica da religião. Eu não vejo Jesus, eu leio a Bíblia, claro, tá aqui, ó. Mas eu não vejo Jesus. Quando eu penso em Jesus, eu olho para Jesus da forma mais pessoal possível. Inclusive, ontem eu estava falando com uma pessoa que, quando eu assisti o filme A Paixão de Cristo, todo mundo foca ali, né? Quando estava assistindo o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, né? Todo mundo vai focar em que ali? Foca na morte de Jesus, que foi uma morte cruel, né? Arrancaram pedaços de Jesus, Jesus sofreu muito, as pessoas focam nisso. A mente humana, ela tem a facilidade para focar, inclusive, nessas coisas trágicas, né? Se você, por exemplo, está dirigindo o teu carro, e aí você passa ali ao lado de um lindo jardim, né? Ali em plena primavera, as flores. Você não vai prestar muita atenção no jardim. E na cidade geralmente está cheio desse jardim, né? Você não presta muita atenção. Agora, se em frente àquele jardim tiver acontecido um acidente, tiver uma pessoa caído, faltando um pedaço, sangue escorrendo, a pessoa morta, aí você para ver, aí vai chamar a sua atenção. Por quê? Porque a tua mente, ela foca, a nossa mente, ela foca naquilo que é negativo. Nada muito anormal com isso, isso é uma condição humana. Mas quando eu assisto o filme A Paixão de Cristo, eu vejo muito mais outras coisas. Por exemplo, a relação de Jesus com Maria, com a mãe dele. Talvez seja porque eu tive uma relação conturbada com a minha mãe na minha pré-adolescência. Depois da minha vida adulta, tudo consertou. Eu tive uma relação maravilhosa com a minha mãe. Mas na minha pré-adolescência, tive uma adolescência, uma relação muito conturbada. Então eu vejo ali Jesus com a relação dele com a mãe dele. Tem uma cena no filme A Paixão de Cristo que ele faz uma mesa. Não sei se você já assistiu A Paixão de Cristo. Ele faz uma mesa e aí ele chama a mãe dele para ver. E aí a mesa assim é mais ou menos assim dessa altura, assim, a altura do peito aqui, né? Uma mesa alta. E não era uma coisa comum na época, né? A mesa, né? E aí ele vai chamar a mãe dele para ver, a mãe dele vai e olha assim para a mesa e ela fala: mas como é que a gente vai comer nisso aqui? A gente vai comer em pé? Aí ele falou: não, a gente vai comer assim. Aí ele agachou assim, fez uma posição assim de cadeira, como se estivesse sentado numa cadeira, mas sem a cadeira, claro, né? E aí ele foi e falou para a mãe dele tentar fazer isso também.
E a mãe dele tentou fazer. E aí quando ela tentou fazer, ela meio que caiu, assim. Não caiu, não chegou a cair, mas ela meio que teve um acidentezinho assim. E eles sorriram daquela cena ali. Aí ele vai e abraça a mãe dele. Isso no filme, tá, pessoal? Ele abraça a mãe dele, dá um beijo na bochecha dela e ela fala coisa de mãe, né? Tipo assim, fala, para, menino. Sabe essas coisas que mãe fala? Quando a gente quer dar amor pra mãe, a mãe se sente constrangida. Aí Maria fez isso com ele abraçou a mãe dele assim e deu esse beijo nela e ela falou, e vai lavar e tira esse avental sujo e vai lavar suas mãos pra comer. Então essas cenas no filme, elas chamam muito mais a minha atenção do que essa cena de Jesus ali sendo sacrificado, né? Então, Deus ele me deu uma visão, um chamado que eu estou trabalhando nisso, desenvolvendo. Já iniciei o meu chamado há muito tempo, já sou líder cristão, trabalhei com jovens aí por mais de 15 anos e isso vai dar sequência. Tirei aí um período da minha vida para investir aqui na minha vida acadêmica e também para me curar do luto da minha filha, mas volto ao Brasil para dar sequência à minha jornada. Eu não consigo falar para uma pessoa que Jesus a ama sem eu demonstrar na prática esse amor. Então eu sou o tipo do cara, por exemplo, sou o tipo do líder, quem me conhece aí, tem muitas pessoas aí que são ex-discípulos meus e me conhecem, sabe disso. Eu sou um cara, assim, eu gosto de dar carona para as pessoas. Se o cara tá precisando de uma grana ali, eu tiver e eu puder ajudar, eu ajudo. Eu sou um cara que eu sento longas horas para ficar ouvindo os problemas das pessoas e para ficar aconselhando as pessoas. Então, para mim, o Glauco Vidal, a ajuda que eu forneço para as pessoas não é só, por Jesus te ama. Porque assim, se você for parar para pensar, as pessoas, elas são consequência das suas histórias, certo? Elas são consequência daquilo que elas viveram. Se elas viverem um lar abençoado, a tendência, não é uma regra, né? Existem várias exceções, mas a tendência é que ela se torne uma pessoa, assim, do bem, bem-sucedida, inclusive, né? Se ela teve tudo, não só bens materiais, mas se ela teve ali amor dos seus pais, carinho, se ela cresceu dentro de uma estrutura familiar saudável, se ela teve pai, se ela teve mãe, cresceu tudo certinho. Claro que todo mundo tem suas crises, independente de como é criado. A gente tem as nossas fases de crises, né? A gente é adolescente, a gente tem as nossas crises existenciais, a gente tem as nossas crises. Mas aí a gente vai amadurecendo e quando amadurece a gente tende a se tornar pessoas do bem. E se você crescer em uma casa bagunçada, como foi o meu caso, violência, meu pai batendo na minha mãe, xingamentos, gritarias, essas coisas, a tendência é que você se torne uma pessoa que vai buscar uma compensação. E essa compensação ela é buscada como? Através das drogas. Foi o meu caso, estou falando aqui do que eu vivi. E eu cresci dentro de uma casa onde eu era diminuído todo tempo. Eu não podia, nenhum acidente podia acontecer comigo. Se um copo quebrasse, um caísse e quebrasse, eu era alvejado. E eu tinha um problema de bexiga quando eu era criança, fazia xixi na cama ali com 7, 8 anos, e eu era massacrado por isso. Era inadmissível isso na minha casa. Minha cara era esfregada no xixi, no colchão mijado, eu ouvia um monte de coisa, era xingado, porque eu era de pouca idade, mas era grandão, então as pessoas não me viam como criança, me viam como um jovem já e eu pagava pelas consequências. Então eu cresci numa casa assim. Então cresci um cara retraído, tímido, muito tímido. Para me soltar, eu só conseguia me soltar quando ficava alegre. E o que me trazia alegria? Drogas. Eu fui usar drogas. Esse foi o meu caso. Já o caso dos meus irmãos eram diferente. Eles já eram soltos até demais, eram corajosos até demais. E essa coragem também os levou para o mundo do crime, também os levou para o mundo das drogas. E o resultado é, hoje, os meus irmãos, os que não estão presos, estão nas drogas. Estou falando dos homens, né? Porque as meninas, graças a Deus, elas são bem, elas estão vivendo a vida delas. Mas os meus irmãos homens, que eu tenho 3, não deram certo na vida. E eu iniciei a vida também não dando certo na vida. Agora, quantas vezes muitas pessoas chegaram para mim falando: Jesus te ama, jovem. E nada mudou na minha vida. Nada mudou. Por quê? Porque, gente, eu sei que Jesus ele pode montar nessa palavra, ele pode se apoderar dessa palavra, né? Porque quem está falando geralmente que Jesus te ama é uma pessoa de fé. Jesus pode
montar nessa palavra e realmente entrar na vida da pessoa, mudar a vida da pessoa. Quantas pessoas não mudaram de vida só porque ouviram Jesus te ama? Nada contra isso. Só que o que mudou a minha vida não foi isso. E várias vezes a pessoa chegava em mim e falava, Jesus te ama. E eu falava, pô, Jesus te ama, mas eu tô aqui com fome no chão, dormindo na calçada e ninguém traz um sanduíche para eu comer. Sabe? E ninguém para me ouvir a minha história. Por que você está nessa história, nessa vida? Por que você está dormindo nas ruas? Onde você mora? Quem são os seus pais? Qual é a sua história? Ninguém parava para me ouvir. Então as pessoas falavam, Jesus te ama, mas não tinham uma atitude prática de me ajudar. Então eu não consigo hoje enxergar Jesus da forma que muitos pastores enxergam. E eu sei que se eu for entrar no mérito com muitos pastores, nós vamos ter confusões, nós vamos ter conflitos. Por quê? Porque eu vejo Jesus de forma diferente. Eu não vejo Jesus de forma religiosa. Para muitos amigos meus, inclusive pastores, e eu tenho muitos amigos pastores, o que eles pensam? Eles veem isso através da Bíblia, né? A mesma Bíblia. Eles leem a Bíblia, eu leio a Bíblia, a gente vê coisas diferentes nos mesmos versos, nos mesmos capítulos, nas mesmas histórias. Então o que eles veem? Tem que denunciar o pecado, e tem que denunciar, o pecado não pode entrar dentro da igreja, e aí o foco deles é em defender a Bíblia, e defender Jesus, e defender Deus. E porque o pecado, aí eu penso assim, como aconteceu comigo, eu, Glauco Vidal, quando eu entrei na igreja, eu saí de uma situação ali onde eu ia cometer um crime e fui convidado, fui para a igreja. Ali eu tive uma conversão. Ninguém me forçou, o pastor simplesmente fez uma pregação, e não foi aquela pregação assim persuasiva. Você que está sofrendo, que está no luto, que está isso. Aceite Jesus como Salvador e mude sua vida. Não foi assim. O pastor perguntou bem assim: existe alguém hoje aqui que quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Levante suas mãos, deixa eu te ver. Ele só falou isso e não insistiu mais. E na hora, eu não sabia, eu tinha 13 anos, eu não sabia o que significava, o que implicava aquilo em aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas o que eu fiz? Levantei minha mão. Levantei minha mão e ele falou, agora, se você sentiu o desejo, você que levantou a mão, você pode vir aqui na frente. E eu fui lá na frente. Drogado, sujo. E naquele dia, ali na frente, pela primeira vez na vida, depois de ter sido convidado para ir para a igreja por várias pessoas, por vários anos, pela primeira vez na vida, eu senti que os cristãos me amavam. Por quê? Porque eu mesmo drogado, sujo, as pessoas me abraçavam. E não fazia cara de nojinho. As pessoas me abraçavam e eu via nos olhos das pessoas que aquele era sincero. E elas me receberam bem. Era uma igrejinha pequena, banco de madeira, igreja batista, que eu devo muito. E ali a minha vida mudou. E ali, por conta desse amor que me abraçou, que me constrangeu, eu comecei a servir aquela igreja. E eu falo aquela igreja porque a finalidade, o fim de tudo era servir a Deus. Mas eu servi a Deus através daquela igreja. Então eu me envolvi, sabe? E aí, eu fiquei durante muito tempo ali na igreja com os meus velhos costumes. Eu aceitei a Jesus, mas não foi assim, plim, não foi instantâneo. Eu não mudei de vida instantaneamente. Só fumando cigarro, eu fiquei na igreja quase 1 ano e 4 meses. Só fumando cigarro. Bem no comecinho ali, nas primeiras 2 semanas, eu tive recaído em outras drogas, maconha, por exemplo. Mesclado, que era mela e maconha. Eu tive algumas recaídas, mas essas eu consegui largar e as outras eu não consegui. E eu me sentia dentro da igreja, eu me sentia sujo. Eu me sentia sujo. E eu teve uma hora que eu sentia a pressão, eu olhava para as pessoas, via que as pessoas. Eu via a santidade, eu via a pureza nas pessoas, sabe? Olhava para o rosto das pessoas, para o semblante, até para o jeito que as pessoas se vestiam. E eu me sentia sujo. Eu falei, cara, e eu estava tentando ser que nem elas. E eu não consegui durante assim uns 2 meses, 3 meses. E aí eu falei, cara, não é meu lugar, não é aqui. Eu estou manchando a santidade dessa igreja. Eu não mereço estar aqui. Esse lugar não é para mim, sabe? É um lugar maravilhoso demais para a podridão de ser humano que eu sou. E o que eu fiz? Vou sair da igreja. E aí eu fui sincero, cheguei para o pastor e falei, pastor, queria conversar com o senhor. Ele tinha um Fusca vermelho, lembro até hoje. Ele falou, beleza, você quer conversar comigo aonde? Na igreja? Vamos sair para comer alguma coisa? Eu falei, vamos. Ele me levou no Girafas, lembro até hoje.
Ele me levou no Girafas. Lá ele sentou, pagou um lanche para mim. Primeiro encheu meu bucho, né? Antes de eu dar a facada, a notícia para ele que eu ia sair da igreja dele. E aí ele falou, aí eu fui e falei para ele, pastor, não é nada com vocês. Eu amo vocês. Estar aqui é muito bom. Eu gosto do grupo jovem, eu gosto do louvor, eu gosto das canções, eu gosto dos senhores, eu gosto das senhoras, eu gosto da igreja, eu gosto dos acampamentos, que eu cheguei aí em um acampamento na igreja no começo. Mas eu não consigo deixar de ser pecador. Eu sou um pecador, pastor. Eu fumo, sabe? Eu vejo coisas de prostituição, revista de prostituição, sabe? Eu tenho pensamentos de vingança ainda. Eu ainda penso em matar o cara que matou meu pai. Eu sou um filho rebelde ainda, porque minha mãe vem falar bosta pra mim e eu falo bosta pra ela. Então, assim, eu não sou o tipo de pessoa para estar aqui na tua igreja, porque eu tô manchando a sandália da tua igreja. Aí ele falou assim pra mim: olha só, sabedoria de um homem. Ele falou assim pra mim: Glauco, e quem diz pra você que a igreja é um centro de santidade? Aí eu fui e falei: como assim? E não é? A Bíblia não fala pra gente ser santo? Aí ele falou: sim, mas quem diz que aqui você chega e aí você vai lá e plim, se torna um santo assim do dia pra noite? Quem disse isso pra você? Quem foi que instruiu você a isso? Eu falei, não, ninguém instruiu, eu só acho e tenho lido a Bíblia e eu tenho encontrado essas coisas dentro da Bíblia e tenho visto também vocês. E aí eu falei, beleza, pastor, mas o que isso quer dizer com isso? Ele falou, Glauco, a igreja ela tá mais para um hospital do que para um spa, um centro de santidade, onde tudo é organizadinho, tudo bonitinho. A igreja, ela recebe pessoas que se recuperam dentro da igreja. Eu falei, poxa, mas na tua igreja todo mundo é santo. Ele falou, não, aí é que você se engana. Você está chegando à igreja agora, por esses tempos, e você não conhece a história das pessoas. Mas você sabe fulano de tal? Já teve a vida assim, 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 assado. Sabe a fulana de tal? Ela já foi isso, 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 isso e isso. E o fulano? E o Beltrano? E o Cicrano? Isso, isso, isso e isso. E eu fiquei, ó, mentira, pastor. E ele, sim. Ele falou, então, não fica. Eu sou o pastor da igreja. Se tem alguém que tem que combater o pecado dentro da igreja, sou eu, que eu sou o anjo da igreja, o líder da igreja. Então não fica dentro da igreja querendo ver santidade e perfeição nas pessoas e nem querendo, tendo essa expectativa disso para você. E eu vou te fazer um desafio aqui, Glauco. Ele falou para mim, eu vou te fazer um desafio. Você não sai dessa igreja antes de completar um ano de igreja. Você não sai, é um compromisso que você tem comigo. Você vai ficar um ano aqui. Esteja ruim, esteja bom. Depois de um ano, aí eu te chamo para conversar novamente e você vai me dizer, você vai ser sincero, me dizer se você quer sair ou não. Se você quiser sair, eu vou abençoar a sua vida, colocar minha mão na sua cabeça e você vai sair em paz. Mas você vai ficar aqui na igreja durante um ano. Pegou na minha mão e falou, feito. E aí eu fui e falei, feito. O sol tá batendo aqui. E eu fui e falei, feito. E eu sou um cara que eu morro pelo que eu falo. Se eu falar para você que eu vou fazer algo, eu vou fazer algo. Então, eu cumpri aquilo. Foi um ano difícil, mas quando ele veio conversar comigo, eu já tinha parado de fumar, já tinha passado por um processo, eu já tinha parado de fumar, eu já tinha melhorado como filho, eu já não entrava em tantos embates assim mais com a minha mãe. Eu já estava em um processo muito avançado de perdoar a pessoa que matou meu pai. Eu já tinha feito parte de vários projetos na igreja, eu já tinha sido contratado por uma pessoa que fazia parte do louvor da igreja, da música da igreja. Ele me contratou para ser office boy na empresa dele. Foi o que mudou minha vida ali, que me deu dignidade, que me fez fazer um curso de inglês, que me traria onde eu estou hoje, que é aqui na América, nos Estados Unidos. E depois desse ano ele falou, e aí, o que você decidiu? Você vai querer continuar na igreja? Você vai querer sair? Falei, oxe, pastor, tá doido? Como assim? Sair da igreja? Eu nunca quis sair da igreja, velho. O senhor tá falando de quê? A gente sorriu junto. Ele pagou outro hamburgão ali para mim. E até hoje eu tô, desde os 13 anos de idade,
14 anos de idade, digamos assim. Até hoje eu estou na fé. Entende isso? Então, eu, Glauco Vidal, eu sou o tipo de pessoa, o tipo de líder, de pastor, eu não vou ficar na igreja combatendo, falando que o pecado, que você tem que ser santo, que você tem que ser isso, que você tem que se santificar e que a Bíblia diz isso, porque quem fizer isso vai para o inferno e quem fizer isso vai para o céu. Cara, eu amo a liberdade. Nem Deus tirou a liberdade de escolha da gente. Deus, ele falou, criou Adão e Eva e falou, ó, tá aqui tudo maravilhoso e lindo. Aqui tá a árvore no meio do jardim, vai ficar aqui. Não vou tirar, vai ficar aqui. Tem várias árvores, entendeu? Eu coloquei só uma que você não pode comer. Mas tem aqui dezenas de outras que você pode comer. Se você comer dessa aqui, vai ter uma consequência. Você vai sair do jardim. Não vou te abandonar, mas você vai sair do jardim e vai se tornar uma pessoa mortal. Tá? Foi isso que aconteceu. O homem ficou ali, né? Eles comeram da árvore. Deus não tirou da árvore, não tirou a liberdade, não tocou na liberdade deles. Você se você comer da árvore, você morre, você vai se tornar mortal. Não é que morre instantaneamente, né? Que não foi isso que aconteceu. Eles foram tirados do jardim, se tornaram mortais. E aí eles foram e comeram. E aconteceu isso aí que eu acabei de falar. Eles foram tirados do jardim. E ali, fora do jardim, Deus continuou com eles. Tanto que Deus ele chega em Abel e Caim, que eram os filhos de Adão e Eva, e recebe a oferta de Abel. Por que Deus recebe a oferta de Abel? Porque Deus permanecia com Adão e Eva. Permanecia com eles, com a família deles, só que agora eles já estavam ali fora do projeto original de Deus, que era aquele ambiente. Então Deus ele permaneceu, mesmo na consequência, entende? Então Deus ele não abandona as pessoas na consequência. Então o que eu penso? Quando você se converte de verdade, você entrega a sua vida para Jesus de verdade, você não precisa ficar tentando cercear a liberdade das pessoas pelo medo. Porque Jesus Cristo combateu o pecado, que Jesus Cristo fez isso, que Jesus Cristo falou, que Jesus... Cara, eu vejo tudo isso também. Eu não sou conivente com o pecado. E a prova disso é a minha vida. Eu não estou falando aqui de coisa que eu vivo. É a minha vida. Eu não fumo, isso já há mais de 2 décadas. Eu não fumo, eu não bebo, eu não tenho mágoa de pessoas, eu perdoo as pessoas que me ofenderam, eu passo pelas lutas e eu consigo sobressair. Eu perdi uma filha tem pouco tempo atrás, eu sobressaí dessa crise, desse luto, sabe? Eu perdi meu pai, sobressaí, perdi minha mãe, sobressaí. Eu sou um cara que eu tenho um caráter ilibado, eu sou um cara que eu tenho... A minha vida, ela responde por mim. Então, quando a pessoa perguntar para mim, então quer dizer que você vai ficar aceitando a pessoa dentro do pecado, não sei o quê. É só olhar para mim, que a minha vida responde para você. A minha conduta de vida. Só que eu penso o seguinte, toda vez que eu leio a Bíblia, os evangelhos, como eu falei para você no começo do vídeo, eu sou um cara que eu não foco ali nas tragédias, sabe? Eu não foco no pecado. Eu não foco. Eu foco no que Jesus fez pelo pecador. Por exemplo, Jesus teve vários encontros com pecadores na Bíblia. Jesus teve um encontro ali com a mulher que estava tirando água do poço, que era uma mulher, inclusive, difamada, já tinha ficado com 5 maridos, 5 pessoas, era uma amante, né? E Jesus, ele teve um encontro pessoal, foi sozinho ter um encontro pessoal com ela, mandou os discípulos para outro lugar e foi ter um encontro com ela ali. E teve um encontro, dedicou tempo, Jesus dedicou tempo para essa mulher. E ali ele teve uma conversa com ela, entendeu? Uma conversa assim, que ela ficou maravilhada. E ele até falou do pecado dela. E ele foi lá, né, meio que deu um João sem braço, falou, vai lá e chama teu marido. Que era normal, era cultura naquela época, né? Um homem se pega conversando com a mulher assim sozinho, não era legal. E Jesus foi e falou, vai lá e chama teu marido. Mas ele já sabia que ela não tinha marido. E ela falou, não, eu não tenho marido. Aí Jesus falou, eu sei que você não tem. Você já teve 5 relacionamentos, mas nenhum era seu marido. E ela, uau, vejo que é esse profeta. E Jesus falou, me dá um pouquinho dessa água aí. E aí ela foi e falou, mas como ousas tu, sendo da igreja tal, vamos falar com essa linguagem, tá? Do povo tal. Jesus era judeu e ela era de um outro vilarejo ali. Como ousas tu, sendo da igreja tal, me pede água aqui desse poço? Por acaso você não sabe que aqui, nesse poço, os nossos pais, que eram os profetas de antigamente, né? Jacó, Abraão, Isaac, ela falou para Jesus, você não sabe que os nossos pais beberam água aqui? É como se ela estivesse falando assim, ó, mas como ousas tu falar dessa forma? Por acaso você não sabe que na minha igreja é assim? Mais ou menos como se ela estivesse falando isso, fazendo uma interpretação aqui a grossos modos, né? E aí Jesus foi e falou, olha,
filha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, se soubesse a água que eu posso te dar, ela mataria a sua sede para sempre. E a sede que Jesus estava falando ali era uma sede existencial. Porque ela tinha uma busca, era uma busca emocional, ela ficava com um, ela ficava com outro. Quando você fica, por exemplo, quando você usa droga, você usa maconha, você usa cigarro, você vai pra balada, você vai e você pega uma mulher, você pega outra mulher, você pega um homem, você pega outro homem. Cara, isso é uma busca existencial, entende? E é uma fome que não se sacia. É igual você vai lá, por exemplo, você que é homem, você vai lá e fica com a menina, você fala, cara, se eu ficar com aquela menina, se eu transar com aquela menina, a menina é perfeita. Né? Tem tudo que você baba por ela. Você fala, se eu ficar com ela já era, não preciso ficar mais com ninguém. Aí você vai lá e pum, fica com ela. Aí passa pouco tempo, você trai ela. Aí você vai lá, vê uma outra, mais bonita que ela. Fala, se eu ficar com essa, não fico mais ninguém. Por quê? Você vai só trocando, só trocando, só traindo. Por quê? Porque é uma fome de alma, é uma fome existencial. E Jesus falou ali com aquela mulher samaritana, olha, a água que eu posso te dar mata a sua sede para sempre. Se você beber da minha água, você não vai mais precisar ir atrás de homem, de relacionamento, você não vai mais precisar ir atrás de pessoas para cuidar de você, você não vai mais precisar de droga. Aí eu falo para você, você não vai mais precisar de droga. Eu não uso droga há décadas. Por quê? Porque, cara, Jesus matou a fome da minha alma, cara. Era uma fome de alma, entende? Era uma busca de alma. Jesus matou a fome da minha alma. Então Jesus ele teve esse encontro com a mulher samaritana, aí Jesus teve um encontro com Maria Madalena. Nem sei exatamente. Não, sim, era Maria Madalena. Jesus teve um encontro com Maria Madalena. Nesse encontro que ele teve com Maria Madalena, Maria Madalena estava ali prestes a ser acusada e morta. E com razão, porque a Bíblia realmente ali, as leis dos profetas, as leis mosaicas, dizia que se uma mulher fosse pega em adultério, ela tinha que morrer. Eles não estavam errados, eles estavam certos. E Jesus sabia. A Bíblia fala que Jesus ele não veio ali para Jesus ele veio para cumprir a lei, né? Ele veio para cumprir. Jesus é o cumprimento vivo da lei. Vou fechar um pouco que está muito sol. Então assim, mesmo sabendo da lei, mesmo tendo lido a lei, estudado a lei, porque às vezes você pode pensar, poxa, mas Jesus nem precisava ler a Bíblia, ele já era Deus, né? Mas Jesus lia, tá, querido? Jesus ele estudava as escrituras, tá bom? Então assim, Jesus, ele simplesmente virou ali aquelas pessoas que queriam apedrejar aquela prostituta, ele se ajoelhou do lado dela, ele agachou, na verdade, ele se colocou em posição ali do lado dela, ou seja, se tacassem pedra nela, certamente atingiria ele também se ele ficasse. E ele se colocou ali na mesma posição que ela, quase que numa posição de igualdade, mesmo ele sendo Deus, né? Mas Jesus não fazia questão, Jesus não ostentava a divindade dele, tá? A Bíblia fala que ele não usurpou de ser igual a Deus, ele não ostentava. Abre alas aí porque o Deus aqui tá chegando, meu irmão. Bora lá. Eu sou Deus, eu sou santo. Sede santo porque eu sou santo. Jesus ele vivia no meio de pecadores. Inclusive ele era acusado pela igreja da época, pelas as igrejas da época, de se ajuntar com pecadores, comer com pecadores, andar com pecadores. E aí Jesus ele foi ali e proporcionou uma experiência maravilhosa para aquela mulher. Isso é pessoal, gente, é uma experiência pessoal. Ele proporcionou uma experiência maravilhosa para aquela mulher. E ele só foi, virou, levantou o rosto assim e falou para os caras que queriam apedrejar. Legal, vocês querem apedrejar ela? Ah, bacana. Tá bom, aquele aí que nunca pecou, que nunca errou igual ela errou, pode tacar a pedra aí. Ele agachou ao lado dela para ser apedrejado com ela. Jesus não falou, atire a primeira pedra e vazou para os caras atacar a pedra. Não, e aí as pessoas elas refletiram. Falaram, cara, realmente, né? Aqui todo mundo é pecador e tá massacrando a mulher por causa do pecado dela. E aí a galera só soltou a pedra no chão, viu viu que as condições dele eram piores do que ou tão parecidas quanto aquela mulher que estava se prostituindo e desistiu de apedrejar aquelas mulheres. E aí Jesus falou para ela bem assim, filha, alguém te acusou? E aí ela chorando, ela falou, não, Jesus. E ele falou, nem eu te acuso. Vai e não peques mais. E ela começou ali praticamente a andar com Jesus. Esse vai e não peques mais poderia ser algo instantâneo. No caso dela ali era uma prostituição, ela tinha simplesmente que sair daquela vida. Mas se Jesus estivesse falando isso com um usuário de crack,
onde o cara ele precisa de um processo para parar de fumar, para sair da abstinência, para limpar o corpo dele. Mas tô falando de Jesus humano. Tira Jesus aí dessa divindade e pensa no Jesus humano. Porque o Jesus não colocou ali dentro dela uma vontade sobrenatural de não ir pecar mais. Não, ela continuava com os desejos de pecar, os desejos da carne. E pense Jesus fazendo isso agora com um usuário de crack. O que ele faria? Vai no Pex Mais e aí o cara já pararia ali de usar crack no mesmo dia? Era isso que aconteceria? Eu, particularmente, creio que não. Já fui usuário de droga, tive grande dificuldade para sair. Eu creio que não. Né? Então Jesus ele teve várias experiências humanas com as pessoas. Zaqueu. Gente, sabe o Lula? Luiz Inácio Lula da Silva? Zaqueu era mais ou menos como Lula, cara. O nível de corrupção deles era mais ou menos... Claro que as proporções, né, eram diferentes, as médias, a realidade, a cultura, tudo era diferente. Mas Zaqueu era ladrão. Eu acho que o Lula é ladrão, por isso que eu tô falando do Lula aqui, tá? Eu acho que ele seja. E eu votei no Lula, assim, no meu primeiro voto. Aí depois eu percebi que ele era ladrão e vazei. Então, assim, Zaqueu era mais ou menos parecido com o Lula. Ele roubava o povo, roubava o dinheiro do povo através dos impostos. E Jesus foi comer na casa de Zaqueu, cara. Jesus entrou na casa de um pecador e foi comer na casa desse pecador. E Zaqueu, ele teve uma mudança de vida, ele mudou de vida. E aí depois ele até restituiu as pessoas que ele roubou. E esse é o Jesus que eu conheço. Aí você pode falar, pô, mas Jesus, quando ele falava para as pessoas mudar de vida, as pessoas mudam. Pois é, as pessoas mudam. Só que pessoas são diferentes. Elas têm um tempo diferente, elas têm um processo diferente. E as coisas, os pecados nos quais elas estão envolvidas, também é diferente. Alguns são viciantes, outros nem tanto. Então, as pessoas, os seres humanos, eles precisam de tempo. Então, por isso que eu, no púlpito da minha igreja, da igreja que Deus vai me colocar à frente para poder liderar, eu não vou dar holofote para falar do pecado sem inserir as pessoas num processo de mudança. E sabe o que eu vejo? Essa é a minha experiência pessoal. Quando a pessoa entra para a igreja, ela tem um tempo, sabe? Porque a Bíblia chama um novo convertido de criança na fé, né? Então ela é uma criança. O que criança faz? Criança ela faz caquinha, ela faz bobagem, ela quer colocar o dedo na tomada, né? Criança ela dá um pouquinho de trabalho, né? E criança ela é muito imatura. Então até a pessoa ganhar uma maturidade, ela passa por um processo, sabe? Então a gente ganha a pessoa para Jesus Cristo e agora a fé dela precisa ser consolidada. E para consolidar a fé de uma pessoa leva-se tempo. A pessoa precisa se tornar madura. E o amadurecimento, até naturalmente falando, leva-se tempo. Você pega o seu filho de 12 anos aí, 13 anos, ele não é maduro. Não adianta. Não é, não queira colocar a responsabilidade de adulto no ombro de criança. Ah, mas é muito esperto, muito inteligente, muito maduro. Mas não coloque a responsabilidade de adulto no ombro de uma criança. Por quê? Porque não é maduro. É a mesma coisa da fé. É a mesma coisa da fé. Então eu vejo o seguinte, eu não posso ficar... É claro que uma pessoa que está na igreja, eu vou ensinar a fazer o certo. Mas você sabe como, por exemplo, eu era um cara... Deixa eu partir aqui, voltar aqui um pouco para mim. Eu era um cara que quando eu entrei na igreja, eu usava... Não sei se você lembra, você aí que era da década de 90, tinha aqueles bermudão da Ciclone, aqueles bermudão de bandido. Aí tinha Kenner, boné aba reta, andava com os bonés assim. Você se lembra disso? Eu andava nesse estilo aí, cara. Sem camisa, bermudão caindo, boné aba reta, um monte de corrente no pescoço, um monte de anel. Eu andava assim. E eu cheguei na igreja assim. E ali eu fui começando a me constranger. Eu falei, rapaz, que ninguém se veste assim, né, cara? Ninguém se veste assim. E eu fui ali moldando aos poucos. Mas, pasme você, eu não deixei de usar minhas bermudas. Eu só deixei de usar a bermuda da Ciclone porque saiu de moda. Mas eu não deixei de usar minhas bermudas. Corrente eu nunca gostei mesmo. Usava só porque era moda, né? Da época. Nunca gostei. Né? Anel também nunca curti. Mas não deixei de usar minhas bermudas, não deixei de usar meus bonés aí. E sou da fé, cara. Sou da fé. Então as pessoas elas precisam de tempo. Por que eu não vou falar no púlpito da minha igreja? Eu não vou ficar expondo o pecado? Porque quando você expõe o pecado, é quase que automaticamente uma coisa está atrelada à outra. Você expõe ao pecador, sem dar tempo para a pessoa
Você precisa inserir as pessoas, quer dizer, vou te falar de mim, né? Você não precisa nada. Eu vou inserir as pessoas dentro de um processo, onde ela vai ser ganha, depois a fé dela vai ser consolidada, ela vai ser ensinada a fazer parte de um curso bíblico bonitinho. E aí, depois ela vai avançando na fé. E se você for ver como foi o seu começo na igreja, eu tenho muito medo desses começos radicais da igreja, sabe? Esses crentes que viram santo, 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 que prega, profetiza e acusa, e você que é pecador, você está em Sodoma, e se você olhar para trás, sabe? Eu tenho muito medo desses cristãos, muito medo. Eu prefiro aquele cristão que ele se converte e ele vai ali pouco a pouco. Ele fuma porque ele tem dificuldade, não porque ele quer, ele tem dificuldade, mas ele vai diminuindo. Ele vai diminuindo a bebida, sabe? E ele vai se cobrando. Ele fala, cara, eu preciso largar disso, cara, isso não convém com a minha nova vida. Ele vai largando. Esses cristãos aí, eles para mim, na minha opinião, eles têm muito mais futuro na fé do que aqueles cristãos totalmente radicais. E olha que eu fui um cara radical, parei de usar droga, só não parei de fumar, mas parei de fumar maconha. Na segunda semana eu já parei de fumar maconha. Todas as outras drogas eu larguei, mas o cigarro eu tinha uma dependência, né? Uma dependência ali emocional mesmo ali do cigarro. E, e eu também troquei ali as minhas vestes, né? As vestes eu tive assim, uma certa facilidade para trocar, para mudar. Comecei a andar engomadinho, bonitinho. Não, assim, não deixei de usar as coisas que eu gosto de usar, né? Usava um brinquinho quando eu entrava na igreja, quando eu entrei na igreja. Não tirei meu brinquinho de imediato. E as coisas foi de passo a passo, foi de um processo. Ah, mas tem que denunciar, tem que fazer, porque quem é sem santidade, ninguém verá a Deus. Olha só, as pessoas elas precisam de tempo. Pessoas, seres humanos precisam de tempo. Eu precisei de tempo. Hoje, se você olhar para mim, você pode falar, cara, realmente, hoje o cara é um cristão autêntico, mas eu preciso de tempo. Então, meu amigo, eu vejo muita gente combatendo aí, falar, mas está levando o mundo para dentro da igreja. Gente, deixa eu perguntar para você uma coisa. O que nesse mundo pertence a Satanás? A Bíblia fala que o mundo ele jaz no maligno. Mas a palavra jaz não significa pertencer, não significa que é posse, que ele manda e ele vai fazer o que ele quiser. Não, não significa isso. A palavra jaz significa que está no maligno. Então, assim, o que Satanás criou? Qual foi o ritmo musical que Satanás criou? O que Satanás criou? Satanás ele não é um criador de nada, pessoal. Satanás ele só deturpa aquilo que já foi criado. Essa é a minha visão. Ele deturpa a música, ele deturpa as roupas, ele deturpa até a nossa linguagem, até as nossas falas, com palavrões, com agressividades, com altivez. Ele deturpa tudo. Então, a ideia de que um jovem cristão não pode fazer parte de uma festa, fazer uma festa dentro da igreja, claro que você não precisa fazer uma boate dentro da igreja, né? Mas você não pode fazer uma festa dentro da igreja, que você não pode se divertir, que você não pode viver a fase de ser humano que você está vivendo. Eu acho utópica. Eu acho. Eu penso o seguinte, que você tem que ter liberdade para servir a Deus. Jesus, ele não é a Bíblia não é um livro de regras. Jesus, ele pelo contrário, ele quebrou vários protocolos. Cara, os cristãos da época, eles tentaram Jesus de várias formas. Jesus saiu, tinha lá, estava na lei, estava aqui na lei, que no sábado tinha que guardar o sábado, no sétimo dia, né, Deus descansou, não podia ali trabalhar, fazer nada. E Jesus estava ali passando com os discípulos começaram a colher ali umas espigazinhas ali não sei nem se era de milho, e comer. E aí os cristãos da época, os religiosos da época viram aí e falaram, ah, mas eles estão fazendo tal coisa no sábado. E realmente eles estavam certos pela lei, não podia. E aí Jesus falou: olha só, se um animal teu cair no buraco no sábado, você vai deixar o animal morrer porque é sábado, você não vai tirar? E Jesus falou: olha, o homem ele não foi feito para o sábado. Ou seja, o sábado não domina a vida do homem. É o sábado que foi feito para o homem. O homem ele domina sobre as coisas. E eu posso dar vários outros exemplos aí da humanidade de Jesus, tá, pessoal? Vários outros exemplos, eu citei só três. A mulher lá se não me engano, samaritana, do poço lá, Maria Madalena, ia ser apedrejada, e Zaqueu, mas tem vários outros exemplos na Bíblia, que Jesus estava ali sendo o mais humano do que Deus. Então, eu queria fazer esse vídeo para isso.
Enquanto as pessoas falaram para mim que Jesus me amava e que jogava regra na minha cara e que Jesus te ama, se converte senão você vai para o inferno, eu odiava esse tipo de cristão. E eu não fui para a igreja por conta deles. E eu não seria cristão, falo mesmo, até porque até ser cristão é opção, é opcional para mim. Eu posso ser, por exemplo, do candomblé. O que me impede? Deus não vai me impedir de ser. Eu tenho escolha, livre escolha para fazer isso. Mas eu escolhi ser cristão. Eu fui chamado pela liberdade e vivo pela liberdade. Agora eu não faço da liberdade, agora que eu já sou um cristão maduro, oportunidade para continuar numa vida de pecado. Mas por quê? Eu precisei de tempo. Durante muito tempo eu vivi dentro do pecado. Quando eu falei que eu não vou falar de pecado no púlpito da minha igreja, não é que eu não vá falar do pecado. É impossível você ser um pastor e você não falar do pecado. Mas é que eu penso que muito mais que falar do pecado, eu preciso cuidar das pessoas. E tem gente que você não precisa cuidar de tanto tempo assim. Você cuida da pessoa, depois de certo tempo ela já começa a andar sozinha. É que nem teu filho. Você leva ele no colo, leva ele no colo. Chega um certo tempo, ele já anda sozinho com as próprias pernas dele. Você ainda vai precisar ajudar ele, levar ele no colo algumas vezes. Mas a maioria das vezes ele vai estar dentro de casa, caminhando, andando, descobrindo. Sabe? O cristão é a mesma coisa. E aí, conforme ele vai crescendo, vai aprendendo a andar, vai ficando mais firme, ele amadurece na fé. Daqui a pouco já não precisa mais você falar para ele, ó, você não pode usar essa roupa aí não, que vai pro inferno, hein, cara. Cigarro, tá doido, é inferno na certa. Maconha, tá louco, cara. Não, se fumar maconha é inferno. Você não precisa ficar falando isso, cara. Você não precisa. Você precisa dar o devido cuidado para a pessoa, você cuida da pessoa e depois você vai ensinar. Jesus era mestre, os discípulos chamavam Jesus de mestre. Mestre significa professor. Antes mesmo de chamar os primeiros discípulos, que foi Pedro lá na pesca milagrosa, pesca maravilhosa lá que Jesus falou para Pedro lançar a rede no mar e ele pescou peixe para dar com pau. Antes disso, Jesus estava ensinando a multidão. A Bíblia diz que uma grande multidão apertava Jesus e Jesus estava ensinando aquela multidão. Jesus ele era um mestre, ele ensinava as pessoas. Eu nunca vi Jesus condenando ninguém pelos seus pecados. Eu não vi. Jesus falou várias vezes ali, muitas vezes se referindo aos religiosos. Jesus teve problema com os religiosos. Inclusive, quando Jesus falou e conhecereis a verdade vos libertará, era no contexto onde ele estava falando ali com os religiosos da época. Quer ver? Vamos abrir lá? Vamos abrir lá. João 8. João 8. Aqui, ó. Vamos lá ler, ó. Falou, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus, ou seja, era meio que um diálogo ali com os fariseus que ele estava tendo, sabe? Disseram, pois, os fariseus, tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse a eles, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e sei para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Olha só, vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito, na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhes, pois, os fariseus, onde está o teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem ao meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis ao meu Pai. Conhecerias ao meu Pai. Essa palavra Jesus disse no lugar do tesouro, ensinando no templo. Jesus estava lá no templo, sabe? Na igreja, no lugar de religião. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Então Jesus estava sendo perseguido e ele ia ser capturado um pouco mais adiante. Jesus disse, pois, outra vez, eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis ir. Diziam, pois, os judeus, porventura, quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou não podemos ir? E dizia-lhes,
Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram eles: Pois quem és tu? Aí Jesus respondeu: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso fala ao mundo. Mas não entenderam que lhes falava do Pai. Os caras não entendiam a linguagem de Jesus, porque estavam focados na religião, estavam focados em julgar as pessoas. E Jesus não tinha vindo para aquilo. Disse-lhe Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo eles essas coisas, muitos creram nele. Ali no meio daquela confusão, muitos acreditaram. Rapaz, é verdade, o que ele está falando aí é verdade. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Respondeu-lhes os judeus: Somos descendências de Abraão. Ou seja, era religião. Pregava. Hoje a gente não prega sobre Abraão, sobre os profetas. Eles também pregavam. E nunca servimos a ninguém como dizes tu. Sereis livres? Respondeu Jesus. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí Jesus fala, bem sei que sois descendências de Abraão. Eu sei, ou Jesus falou, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Eu sei que vocês são. Contudo, mesmo assim, vocês procuram me matar, porque eu também sou descendente de Abraão, eu também sou vindo aí. E vocês procuram me matar, porque a minha palavra não entra em vocês. Ou seja, a minha palavra não entra em vocês. Não entra. A palavra não entrava na mentalidade dos caras. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso pai. Respondeu os judeus e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse a ele: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, eles: Nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Eles falando isso para Jesus. Disse-lhe Jesus, pois: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, porque não entendeis a minha linguagem. Então por que vocês não estão entendendo a minha linguagem? Foi o que Jesus falou. Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai, olha só o que Jesus falou para eles, só para encerrar o papo aqui. Vós tendes por pais o diabo, quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem dentre vós me convence do pecado? Ou seja, Jesus falou bem assim, ó, a minha vida testifica por mim. A minha vida fala por mim, as minhas atitudes falam por mim. Quem entre vocês tem moral para falar aí que eu sou um pecador? E se vos digo a verdade, por que vocês não creem na verdade? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não são de Deus. E eles retrucaram. Eles retrucaram dizendo, não dizemos nós bem que é samaritano e que tens demônio? Aí já falando que Jesus tinha demônio. Né? E Jesus respondeu, eu não tenho demônio. Antes honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar as minhas palavras, nunca verá a morte. Jesus lhes disse, disseram-lhes, pois, os judeus a Jesus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que Abraão, o nosso pai que morreu, e também os profetas que morreram? Quem te fazes tu ser? Quem você acha que é? Né? Em outras palavras. Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês falam que é o Deus de vocês.
e vocês não conhecem, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a palavra dele. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e se alegrou. E aí eles disseram, só mais 3 versos para terminar, eles disseram, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, eu existo. E aí eles encerraram aqui, ó. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então, quando eles já não tinham mais o que falar, eles partiram para a violência. Quando perderam na narrativa, partiram para a violência. Então, assim, eu creio nesse Jesus aqui. Jesus, ele não ficava se defendendo, se glorificando, se gloriando, porque Jesus ele não era o seu próprio advogado. Jesus, ele estava ali, se você ler a palavra de Deus aqui, você vai ver, ó, por exemplo, eu vou ler só os títulos aqui, ó. A cura de um cego de nascença. Aí Jesus se viu curando as pessoas, sabe? Jesus, o bom pastor. Aí vem aqui, ó, a ressurreição de Lázaro. Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Aí os fariseus, sempre perseguindo Jesus, os fariseus formam um conselho para matar Jesus. Aí Maria vai lá, unge o pé de Jesus. Beleza. Jesus lava os pés dos discípulos, sempre servindo. Jesus estava sempre servindo, curando, ressuscitando, lavando os pés dos discípulos. Jesus instruindo aqui os discípulos, sempre curando, sempre fazendo, sempre servindo as pessoas. Então Jesus, ele passou a vida servindo as pessoas. Ele não ficou lá pregando, eu sou Deus, eu sou Jesus, eu sou santo, altíssimo. Não, ele vivia como... Jesus, ele é Deus, mas ele veio como homem para ter experiência humana. Tanto que ele passou por todas as etapas. Ele nasceu de uma mulher, mesmo sendo santo. Jesus, ele teve a experiência humana. Jesus, ele quando ele era criança, ele se perdeu dos pais dele, deu preocupação para os pais dele. Jesus, ele foi criança. Aí Jesus, ele cresceu, ele teve amigos, sabe? Ele era andarilho, ele vivia viajando de um lugar para outro, curando as pessoas, expulsando o demônio. Jesus, ele era isso. E aí hoje eu vejo os pastores falando, porque ele é santo, e quem não se santificar? Cara, ao invés de você ficar no púlpito da sua igreja falando que Jesus é santo, 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 porque você não se mistura com os pecadores para arrancar os pecadores. Aqui nessa oportunidade, discutindo com religiosos, Jesus, pela palavra dele, ele ainda conseguiu levar a fé para o coração das pessoas e arrancar algumas pessoas daquela condição humana, aquela condição mental de escravidão. Então, quando você pega uma pessoa, um pecador, você pega um jovem hoje que ele cresceu em uma casa onde o pai dele bate na mãe dele, a filha cresce sendo xingada, humilhada pela mãe, a filha cresce sem pai, uma casa igual a várias casas aí do Brasil que você conhece. Aí você pega um menino desse, o menino vai para a igreja, você leva ele aceita, você faz uma oração ali, às vezes com cunho emocional, que é como muitas igrejas fazem hoje. O menino aceita Jesus e aí quando não é no outro dia você já está cobrando que o menino seja santo, cara. Você é louco. Você é louco. O menino tem que passar por todo um processo. Ele tem que ser ensinado, ele tem que ser amado. O meu pastor, até me ensinando, ele estava me amando. Para me instruir, ele me levava para ir comer. Ele pagava coisa para mim. Ele me levava para casa dele. Ele chorou comigo, ele me abraçou. Aí você fica aí no púlpito da sua igreja falando que o tem que ser santo. Eu não vejo Jesus apregoando essas coisas. Eu não vejo Jesus, eu não consigo entender esse Jesus. Então, ao invés de você se tornar um pastor que vai ficar sendo advogado de Jesus, por que você não vai para as ruas ajudar as pessoas na prática? Sentir as dores das pessoas. Sabe? A pessoa está precisando de comida, você vai lá, leva comida. De orientação, você vai lá, leva orientação. Vai para a prática. Vai curar as pessoas. Porque Jesus fala que comigo tudo vocês poderão fazer. Então, assim, se Deus não me usar ao ponto de eu não poder orar por um enfermo e aquela doença sair, que tipo de crente sou eu? Se eu não puder e consolar as pessoas, se eu não puder e ter paciência com os drogados e trazer eles para dentro da igreja e mostrar para eles que a igreja é um hospital, que a igreja não é um centro de santidade onde ele tem que se vestir de branco e ser santo do dia para a noite. Se eu não tiver a capacidade de fazer isso, eu não quero ser cristão, pessoal. Se for para ficar dentro da igreja rotando santidade, eu não quero ser cristão. Eu vou ter um corpo glorificado no céu. Aqui eu sou homem. Eu não vou ficar vivendo uma vida de pecado, em hábito de pecado,
embora eu saiba que eu vou errar. E o que é pecado? Pecado é quando você erra o alvo. E errar o alvo é o quê? Não é errar o alvo só contra Deus. Quando você é grosso com a tua esposa, você pecou contra ela. Então, se você mente, é um pecado. Mentira, mentirinha branca, né? Ah, fala que eu não tô aqui não, tô cansado hoje. É um pecado. Gritou com o seu filho, é um pecado. Levantou a mão para bater no seu filho, sem explicar para ele por que que ele está sendo corrigido, sem mostrar para ele, sem dar chance para ele, você está pecando. Então Jesus falava, olha, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, sede paciente uns com os outros. O amor tudo sofre, tudo perdoa, tudo supera. O amor é paciente, o amor não é invejoso, o amor não é soberbo, não é ciumento. Está lá, 1 Coríntios 13. Então, esse é o tipo de evangelho que eu acredito. E eu acredito nesse evangelho, não é por modinha. Eu fui de uma igreja durante vários anos que era uma comunidade. É uma igreja que investia em jovem, falava a língua do jovem. E muito pastor tradicional, que eu conheço inclusive, acha que essa igreja era tudo festa, que o mundo está dentro da igreja. O mundo está na tua cabeça. Na tua cabeça que o mundo está. Porque nessa igreja foi aonde eu mais me santifiquei, foi aonde eu mais tive experiências com Deus, foi aonde eu mais levantei de madrugada para orar, foi onde eu mais fiz jejum. Que todo ano essa igreja tira praticamente um mês do seu ano ali para poder ir toda madrugada para a igreja, durante um mês, todos os dias para a igreja, ali 4h30, 5 horas da manhã, a igreja inteira se reúne e os jovens ficam ali andando em torno ali dentro da igreja ali, orando, fazendo em jejum, passa o dia em jejum, faz voto de nazireu, voto de não tirar barba, tudo para ganhar pessoas. Então, quando o Paulo fala, eu me fiz de louco para ganhar os loucos, você tá falando disso. Claro que você vai fumar maconha para ganhar quem fuma maconha? Não, velho. Mas você vai chegar lá no maconheiro e falar, meu irmão, se converta em nome de Jesus, porque é isso que te digo. Não, cara, pelo amor de Deus, vai pro patamar do cara. Eu já ganhei o cara falando gíria, meu irmão. E aí, parceiro, só de boa, irmão? Só de boa. E aí, meu irmão, quer dar um trago aí? Ele fala, não, tô de boa, velho. E aí, como é que tá o de hoje aí? Bom, meu irmão, tá sussa, pode crer, velho. Fuma isso aí desde quanto tempo, irmão? Meu irmão, eu já fumo isso aqui mó cara, velho. E por que tu fuma essa parada aí, velho? Tu gosta dessas coisas aí? Isso te deixa loucão? O que que é? Ou seja, eu fui pro mundo do cara, eu fui pro patamar do cara. Agora eu me coloco como santo. Eu sou santo, eis que te digo. É o tempo de Deus pra você. Saia dessa vez, se arrependa, senão você vai pro inferno. Ah, tá louco, meu irmão? Se for pra ser esse tipo de crente, tô fora. Tô fora. Eu tô fora. Se for pra ser esse tipo de cristão, eu tô fora. Se for para ser um cristão que vive acusando pessoas, o mundo está dentro da igreja. E as pessoas que falam que o mundo está dentro da igreja não vão dentro das igrejas para ver. Só fica. Cara, ó, eu tenho o seguinte pensamento, teoria comigo. Não fale mal de uma igreja se você não passou pelo menos um mês dentro dela. Não fale. Isso serve para todas. Tem uma igreja no Brasil que eu não curto. Eu não vou falar qual, claro. Não curto o líder dessa igreja, cara. Não curto. Mas eu não vou falar mal dele. Por quê? Porque eu não fui lá. Eu não curto e não fui. Eu não fui nessa igreja. Eu nunca participei dessa igreja. Eu não sei como ela funciona lá dentro. Eu não sei o que é pregado lá dentro. Eu só vejo rumores. Eu só vejo a mídia falando, as pessoas que não são cristãs falando mal da igreja. Porque a pessoa que não é cristã vai falar mal da igreja mesmo. Então quer dizer que às vezes tu prefere escutar uma pessoa que não é cristã do que ir lá e verificar. Então, cara, quer falar mal da igreja? Faça parte dela, no mínimo por um mês. Aí depois que você fizer parte dela, participar de toda a programação ali, ir aos cultos, ir nas reuniões deles, e aí você vai e faz a tua mente. Fala, cara, essa igreja, Deus não tá lá nessa igreja, é muito oba-oba, é muita balada, é muito isso. Aí tu vai e faz isso. Agora tu fica aí no púlpito da tua igreja, falando que Deus não tá na igreja porque você ouviu falar, porque alguém pegou uns vídeos aí e editou. Eu já vi vídeo aí editado que o cara pegou a imagem da boate, de uma boate. Eu já vi isso. Pegou a imagem de uma boate, aí foi e mesclou com a imagem de uma festa na igreja. E aí juntou a imagem da boate com a imagem da festa da igreja e falou que o mundo está dentro da igreja. Ou seja, totalmente tendencioso. E falou que o mundo está dentro da igreja. Aí você que é cristão, às vezes você que é pastor, você que é homem de Deus, você assiste um vídeo desse, sabe o que você faz? Você assiste um vídeo desse e você fala, é porque essas igrejas, o mundo está dentro... E você fica querendo ser advogado de Deus, cara, julgando, você fica combatendo a carne. Deus falou para você amar as pessoas e você fica combatendo a carne, combatendo as pessoas.
Meu irmão, eu não quero ir para o céu com excesso de santidade, não. E nem por falta dela. Eu vou viver a experiência humana totalmente. Vou viver, sabe? Pequei, me arrependi, saí do pecado. E, sabe, vou viver toda a experiência humana. Se tiver que viajar, vou viajar. É claro que a experiência humana, eu falei aqui no começo do vídeo, que eu não vou usar entorpecente, bebidas alcoólicas. Por quê? Porque isso é uma forma de compensação. Eu não preciso disso. Tudo que eu preciso, eu tenho. Da natureza, o que eu preciso? Eu preciso dos vegetais, eu preciso dos alimentos, preciso de ar fresco. Eu não preciso de droga, não preciso fumar a natureza, não preciso que a natureza me domine. Eu domino a natureza. Então, assim, eu não vou deixar nada me dominar, mas eu vou viver a experiência humana. Quando eu for para a praia, vou correr de sunga, vou ficar de sunga na praia. Mas você não é crente? Sou crente, mas sou humano. Sou humano. Vou pro clube, vou estar de sunga lá no clube. Por que não? É um lugar próprio para aquilo, sabe? Então eu quero viver a experiência humana completamente sendo um cristão. Porque eu não sou, na verdade, um ser humano. Eu sou um espírito que eu estou vivendo a experiência humana. Eu vim para cá para ver a experiência humana. Então eu vou viver a experiência humana. Só que com Jesus Cristo ao meu lado. Então, assim, para finalizar aqui esse papo, eu fiz esse vídeo para dizer para você que Jesus ele quer ter uma experiência pessoal contigo, cara. Por que muitas pessoas não vêm para a igreja? Porque os cristãos mostram um Jesus carrasco, que julga que você entra na igreja hoje, já tem que sair do pecado hoje, porque se você não sair, você vai para o inferno, porque se você morrer, Jesus vai para o inferno. E você tem essa imagem de Jesus, Jesus carrasco. Qual é o Jesus que eu vejo? O Jesus que te cura, o Jesus que te abraça, o Jesus que fala com você pessoalmente, o Jesus que chora com você, que perdoa você. Jesus chorou por um amigo que era Lázaro. Jesus chorou por um amigo que era Lázaro. Isso é uma atitude humana, não é uma atitude divina. Jesus, depois que os discípulos dele, que ele foi crucificado, os discípulos dele negaram ele, Pedro negou ele 3 vezes, dispersaram. Pedro ele foi para a praia viver a tristeza dele, porque ele negou e Jesus foi assassinado logo em seguida. Jesus, depois de alguns tempos, Jesus ressuscitou e foi lá na praia encontrar Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, 3 vezes. Jesus foi lá em Pedro, depois de ter ressuscitado, abraçou Pedro e falou: Pedro, você me ama? E Pedro falou: sim, Jesus, eu te amo. É como se ele estivesse falando: eu te neguei, me perdoe, mas eu te amo. E Jesus foi e falou: Pedro, você me ama? Ele falou: sim, Jesus, eu te amo. E Jesus perguntou mais uma vez: Pedro, você me ama? E ele já chorando, ele falou: sim, Jesus, sabes que eu te amo. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro falou que amava Jesus por 3 vezes. Então, meu irmão, não importa quantas vezes você já negou Jesus, cara. Se 10 vezes você caiu, se levante novamente, meu irmão. Se levante novamente. Procure um lugar onde você vai ser amado. Procure uma igreja onde você vai ser amado. Se a igreja não ama o pecador, essa igreja está errada. Se essa igreja fica passando o pecado na cara do pecador, essa igreja está errada. Olha só, para você, quando você quer reconhecer um dinheiro falso, você não precisa ficar estudando o dinheiro falso, você estuda o verdadeiro. Você estuda a verdade. Quando vem o falso, você fala, não é verdadeiro. Então você precisa ensinar a verdade para os seus discípulos. Você não precisa ficar tentando proteger o seu discípulo do pecado, porque ele vai pecar. E o pecado faz parte do processo de crescimento da vida dele. Ele não pode permanecer no pecado, mas ele vai pecar. Ele vai pecar. Pecar é uma condição humana. Nós vamos morrer pecando. Ele vai pecar. Então você não precisa ficar ali, porque o pecado, se você fizer isso vai para o inferno, se você fizer isso você não vai ser aprovado, porque isso aqui desaprova a Deus, isso desaborrece a Deus, não sei o quê. Como se você tivesse sempre, como se Deus estivesse em crise com você, porque você pecou contra Deus. Querido, você não pode atingir a santidade de Deus em nada. Deus é imutável, Deus não muda porque você peca. O pecado ele atinge você, não atinge a Deus. Entristece o Espírito Santo? Entristece porque o Espírito Santo está aqui, agindo na nossa vida. Então, quando ele vê, ele tem sentimento, ele fala, poxa, não queria que ele estivesse nessa vida. Mas não atinge, não muda quem ele é. O pecado ele só faz efeito em você. O pecado não tem efeito na divindade de Deus. Então, não fica ensinando aí para os seus discípulos que ele tem, porque se você pecar, se você não, cara, ensina a verdade, ensina as palavras de Jesus Cristo para os seus discípulos, ensina a verdade. E quando vier a mentira, ele fala, não, eu já conheço a verdade. Mas não fica dando ênfase para o pecado, cara. Não fica dando ênfase para o falso. Dá ênfase em ajudar, em amar, em chorar com as pessoas, em sacrificar a tua vida pelas pessoas. Dê ênfase nisso.
O cristianismo que eu vejo é isso. Eu vejo vários pastores aí, como Paulo Júnior, por exemplo, que defende, que bate, que tem que bater, que o pecado, que não sei o que. Cara, eu não sou esse tipo de pastor. E o pastor que não concorda comigo vai entrar em conflito comigo e eu vou defender o que eu acredito até a morte, meu irmão. Você pode ser meu amigo, você pode ser quem você for. Essa é a visão que Deus colocou no meu coração. Foi assim que Jesus me salvou. Eu estava na lama, eu estava dormindo nas ruas. Muitas pessoas chegaram para mim falando de Jesus mesmo, mas ninguém me abraçou. O dia que alguém me abraçou, a família que me levou para a igreja me adotou literalmente, me levou para casa deles. Me deu comida, me deu casa, me deu roupa, me deu amor, me ensinou a tocar violão, me ensinou a verdade. Toda tarde tinha estudo bíblico, mas também tinha amor, tinha gargalhada, tinha risada, tinha pizzaria, tinha McDonald's, tinha amor naquela família. Por isso que eu sou cristão. Eu não sou cristão para defender a Bíblia. Eu não sou defensor da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ela não precisa de advogado. Deus não está em crise, ele não está na corte, não precisa de advogado. Os céus não está em crise. Claro que eu vou usar a Bíblia Sagrada para defender os princípios. Sou contra aborto, sou contra o homossexualismo, não sou contra o homossexual, não sou contra a mulher que aborta, eu sou contra o ato dela. Eu vou usar a Bíblia para defender princípios, mas eu não vou defender a Bíblia. Eu não sou advogado de Deus. Eu não estou em posição de ser advogado de Deus. Eu não estou nessa posição. Essa mensagem é para você que não está na igreja porque acha que não é adequado para estar na igreja. Querido, se você encontrou uma igreja cheia de perfeição, perfeccionismo, e ela te magoou, e os líderes te magoaram e você acha que todo mundo é assim, você está errado, cara. Procura um lugar onde vão te amar e vão te aceitar. Igreja que fica aí arrotando santidade, não cresce. Ela cresce até um certo ponto, depois se limita. Fica um clubinho. Um clubinho. Passa anos saindo as mesmas pessoas. E as pessoas novas que entram não ficam por muito tempo. Porque virou um clube. Porque o líder é imaturo. O líder acha que a missão dele é defender Jesus. A missão dele é pregar o evangelho, amar as pessoas, resgatar as pessoas do pecado, resgatar as pessoas do sofrimento, da tristeza. Ele acha que a missão dele é ser advogado de Deus. Então, querido, procura uma igreja que você vai... Não é que você vai se sentir... Não se trata de sentir bem. Se trata de viver bem, de estar bem dentro dela. Porque sentimento passa. Agora você sente fome, vai ali, come, passa fome. Sente saudade, vai lá, abraça a pessoa, passa a saudade. Sentimento passa. Sentimento é saciado. É que você vai viver bem. É um estilo de vida. Deus te abençoe, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Beijo.